Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 3 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no primeiro semestre de 2023. Portanto, na sequência desse vídeo nós apresentaremos os enunciados das questões e em seguida as suas resoluções. A primeira questão possui o seguinte enunciado: a estrutura apresentada na figura abaixo é engastada em sua extremidade esquerda e solicitada por um momento de torção concentrado em sua extremidade direita, de intensidade igual a T. A seção transversal dessa estrutura, cujas dimensões estão apresentadas em centímetros, é vazada de paredes finas com 2 septos. Sabendo que G é igual a 200 gigapascal, L igual a 200 centímetros, T1 igual a 1 centímetro e T2 igual a 0,3 centímetros, determine. Letra A. O momento de inércia à torção da seção transversal. Letra B. A tensão de cesariamento máxima da estrutura para, nesse caso, T igual a 3 kN vezes metro. Letra C, a intensidade de T para que o giro na seção transversal extrema direita da estrutura seja igual a 0,01745 radianos. Então essa questão é uma questão bem simples que envolve uma estrutura isostática, conforme está apresentado na figura, engastada do seu lado esquerdo, solicitada por um momento concentrado de intensidade igual a T na sua extremidade livre. O ponto-chave desse exercício envolve a sua seção transversal, que é uma seção transversal multiseptos, portanto, nós deveremos resolver este exercício considerando a estratégia de analogia de membrana. Para isso, a gente vai considerar que exista uma membrana sobre esta seção transversal e o equilíbrio dessa membrana vai possibilitar que a gente determine as alturas deslocadas da membrana e com isso a gente consegue calcular o volume deslocado. Dessa forma, a gente consegue determinar quem é o momento de inércia, a torção da seção transversal. Tá? Então, como nesse caso nós temos 2 septos envolvidos na seção transversal, até disponibilizei aqui embaixo, né, o valor de uma inversa de uma matriz 2×2, uma vez que o equilíbrio destes 2 septos vai nos conduzir a 2 equações e a solução desse sisteminha, né, de 2 equações, 2 incógnitas, possibilitará que a gente determine as alturas deslocadas da membrana. Tá? Então, vamos fazer a resolução. Primeiramente, né, a gente pode expressar aqui ou esboçar a geometria da seção transversal, lembrando que todas as paredes externas da seção transversal possuem espessura T1 e essa parede interna possui uma espessura diferente, que é a espessura T2. Tá? Eu aqui na minha resolução, eu chamei, né, o septo triangular de septo 1 e o septo semicircular de septo 2, e eu assumi na minha solução que a altura H1 ela é maior do que a altura H2. Tá? Essas duas alturas aqui eu estou arbitrando. Você pode fazer a solução desse exercício considerando que o H2 seja maior que o H1, sem problema. Tá? A única coisa que vai mudar nesse caso é os sentidos aqui, ó, das forças, né, transmitidas pela membrana na interface entre os 2 septos, né? Porque quem tem a maior altura é ele quem governa a distribuição das forças, né? Então, se você assumir que o H2 seja maior que o H1, então só toma cuidado aqui para inverter o sentido da força, né? Que está aqui, para que ela seja para baixo e a do H1 seja para cima, tá bem? Então, nesse caso, né, com base nessas hipóteses que eu assumi de que o H1 seja maior que o H2, podemos fazer um equilíbrio septo por septo. No caso do septo 1, pelo fato dele ser triangular, a área média dele é simplesmente base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter 30 vezes 40 dividido por 2, então me dá a área média de 600 centímetros quadrados. Temos que fazer agora a determinação das forças equivalentes, né, ó, associadas ao que eu estou chamando aqui de força P, que faz com que a membrana se desloque, e depois as forças K, que são as forças transmitidas pela membrana, conforme nós discutimos nas aulas teóricas anteriormente apresentadas. Então, a força equivalente, né, que faz com que a membrana se desloque é simplesmente P vezes a área média, e para que o equilíbrio ocorra, né, essa força equivalente aqui ela tem que ser equilibrada pelas forças transmitidas pelas bordas da membrana. Então, com isso, nós temos as forças equivalentes que são transmitidas aqui, ó, pelos bordos livres do septo, onde eu faço simplesmente K, que é essa força transmitida aqui, ó, vezes a altura dividido pela espessura, T. Então, isso aí, esse produto, né, de H sobre T me dá, na verdade, o seno do ângulo, né?
sobre o qual eu multiplico essa força K para me dar a componente vertical da força, tá? Ou seja, essa componente da força orientada no sentido de atuação da força P. E aí eu multiplico o perímetro, né, no qual essas forças estão atuando. Então eu vou ter um perímetro aqui, ó, de 30 centímetros, mais esse perímetro da tangente aqui, ó, né, ou seja, dessa hipotenusa. Então como que eu calculo essa hipotenusa aqui? Né, ó, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado raiz. Ótimo, tenho esse comprimento. Eu tenho que levar em conta também a força transmitida na parede que faz a interseção entre os dois septos. Então eu tenho K, que é a força, dividido pela espessura. Na interface, a altura da membrana é a subtração das duas alturas dos septos envolvidos. Né? Então eu tenho a altura da membrana 1 menos a altura da membrana 2 multiplicado pelo seu comprimento, que é 40. Então, fazendo essa conta toda, a gente descobre, né, ó, que a primeira equação de equilíbrio, que é 213,33H1 menos 133,33H2, que é igual a 600P sobre K. Vamos fazer o equilíbrio agora para o septo 2, no qual a área média, né, ó, como esse cara aqui é a metade de um círculo, então basta que eu faça, né, ó, π vezes o raio ao quadrado, isso dividido por 2, né, porque eu tenho a metade de um círculo. Então, a área média deste septo é 628,3 centímetros quadrados. Para eu calcular as forças equivalentes atuantes ao longo das paredes finas deste septo, né, ó, então a gente toma P vezes a área média, ou seja, a força equivalente associada ao deslocamento da membrana, que tem que ser igual às forças equivalentes transmitidas, né, pelos bordos da membrana, né, que isso aqui vai ser, ó, K, H2 dividido pela espessura, que é 1, vezes todo esse perímetro aqui, ó, externo. Tá? Então, se você lembrar aí, o perímetro, né, de um círculo é 2πr. Nesse caso, como eu tenho só a metade de um círculo, então vai ser 2π vezes r dividido por 2. Tá? Isso aqui me dá as forças equivalentes atuantes ao longo desse bordo aqui, ó, externo, bordo livre. E esse cara eu tenho que considerar também agora a força ao longo desse bordo de interface, né, ó, da parede fina que está na interface entre os dois septos. E aqui, ó, tome cuidado para você considerar o sinal menos, porque a força que eu estou considerando é esta de cá, ó, que tem sinal contrário às forças, né, ó, do bordo livre. Né? E por que isso acontece? Porque é ação e reação. Né, ó. Eu já levei em conta essa força K, né, quando eu estava efetuando aqui o equilíbrio do septo 1 com o sinal positivo, né, esse carinha aqui. Ó. Então, por ação e reação, essa força, né, que atua no bordo de interface do septo 1 tem que ter, né, a mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido contrário, né? A força que atua naquele mesmo ponto, mas do septo 2, né? É a terceira lei de Newton, é ação e reação, tá bom? Então, com isso, multiplicamos, né, o K, a altura H1 menos H2, dividido pela espessura vezes o comprimento, então isso aí me dá, né, a força equivalente atuante, né, ó, na direção contrária à força P, né, que faz com que a membrana se desloque. Então, quando a gente faz essa conta, a gente descobre, né, que o resultado é menos 133,33H1, mais 196,16H2, que é igual a 628,3π dividido por K. Então, podemos organizar essas duas equações aqui, ó, no sistema matricial para ficar mais fácil de resolver. Né? Então, quero chamar a atenção de vocês, né, que esses termos cruzados aqui, ó, o termo 1, 2 da matriz, ele tem que ser igual ao termo 2, 1, tá, dessa mesma matriz. Por quê? Esses dois caras aqui, ó, eles se referem às forças atuantes nos bordos de interface. Como é ação e reação, esses caras têm que ser iguais. Tá? Então, isso é uma maneira de você verificar se o seu exercício está certo. Então, resolvendo esse sistema aqui, ó, 2 por 2, bem simples, a gente consegue determinar as alturas deslocadas da membrana. Então, a altura 1 é 8,37 e a altura 2 é 8,892. Lembre-se que eu havia assumido que a altura H1 ela era maior do que a altura H2, quando eu impus o equilíbrio. E quando eu fiz o equilíbrio aqui, eu descobri que, na verdade, o H1 é menor. Não tem nenhum problema isso acontecer. Tá? Por que não tem nenhum problema? Porque eu fiz o equilíbrio de forma consistente. Né? Então, assim, como eu havia assumido que o H1 ele tinha altura maior, era ele quem governava a distribuição das forças. Isso não tem nenhum problema acontecer. Tá bom? Uma vez que eu determinei quem são as alturas deslocadas da membrana, a gente pode calcular quem é o volume deslocado. Então, para isso, basta que eu multiplique a área média do septo pela sua altura respectiva. Então, tomando a altura do septo 1, que é 8,37, multiplico pela sua área média, que é 600, mais a área média do segundo septo, 628,3, vezes a altura
do segundo septo, que é 8.892. Então, fazendo essa continha aqui, ó, descobrimos que o volume é 10.608,844 P dividido por K, isso aqui centímetros cúbicos, né? Uma vez que todas as unidades que eu utilizei aqui para calcular os comprimentos, né, os ângulos, etc., que envolvem a altura e a espessura, tá tudo em centímetro, né? Então, esse volume que eu calculei aqui, ele está em centímetros cúbicos. Uma vez determinado o volume, consigo calcular quem quer o momento de inércia e torção fazendo 4 vezes o volume K sobre P, sendo que essa equaçãozinha que a gente também já demonstrou lá nas nossas aulas teóricas. Então, multiplicando por 4, né, 4 vezes o volume, então 4 multiplica 10.608,844 P sobre K vezes o K sobre P. Então, essas forças aqui, elas se cancelam e aí eu tenho o valor do momento de inércia e torção, que é os 42.435,37 centímetros a quarta, né? Uma vez que eu usei sempre unidades de centímetro para fazer todas essas contas. Então, com isso, a gente consegue resolver o que era pedido na letra A. Na letra B, o que o problema pede é que a gente determine a tensão de cisalhamento atuante no problema, assumindo, né, que o momento de torção aplicado na extremidade livre seja de 3 kN vezes metro. Então, nesse caso, né, desse momento de torção T ser 3 kN vezes metro, todo esse eixo aqui vai estar solicitado pelo único momento de torção, que é este, o que faz com que o eixo inteiro, né, tenha um esforço solicitante de momento de torção constante igual a 3. Tá? Então, para isso, basta que eu faça o equilíbrio, né, eu faço o diagrama de corpo livre que eu omiti aqui na solução, por simplicidade, porque é muito simples, né, esse equilíbrio aqui. A gente coloca o momento de torção aqui de reação, somatória de momentos de torção igual a 0, eu vou descobrir que essa torção aqui, ó, no apoio tem que ser igual a 3 para dar o equilíbrio. Então, ambos os momentos de torção, né, os vetores deles tendem a sair do plano da seção transversal, né, o que faz com que os momentos, né, nas extremidades sejam, pela nossa convenção, definidos como positivo. Uma vez, né, que eu já sei qual é o momento de torção máximo atuante no eixo, temos que calcular, né, ó, quem é agora o nosso alfa máximo na seção transversal. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso analisar quem que é a razão, né, de H sobre T, lembrando que esse alfa, ele nada mais é do que o ângulo de inclinação da membrana com a sua parede fina, certo? E aí esse cara aí vai medir, né? A gente, inclusive, utilizamos essa razão aqui no nosso equilíbrio, porque esse ângulo aqui vai multiplicado pelo K me dava a projeção da força K na direção vertical. Para a gente calcular a tensão máxima, eu preciso descobrir quem que é o máximo alfa, porque a máxima tensão ele vai estar atuando na parede fina que possui esse máximo alfa. Então, na nossa conta, eu tenho essas paredes externas aqui, ó, do septo 1, é um ponto onde eu tenho a razão de H1 sobre a T1, porque eles têm a mesma espessura. Depois, eu tenho que checar ao longo dessa parede fina livre do septo 2, e depois na interface, né? Então, para essas paredes finas aqui, externas do septo 1, essa razão de alfa, que é o H1 sobre o T1, ele vai ser 8,37 dividido por 1, que é a espessura, P sobre K. Então, nesse caso aqui, nessas duas paredes finas, nosso alfa ele vale 8,37 P sobre K. Já na parede fina livre aqui, ó, do septo 2, basta que eu multiplique a altura 2 pelo inverso da espessura 1, né? Porque nesta parede fina livre aqui, a espessura que atua é o T1. Então, com isso eu tomo 8,89,2 dividido pela espessura que é 1, P sobre K, descubro, né, que o meu alfa 2, ou seja, para essa parede fina curva aqui, ó, ele vale 8,892 P sobre K. E tenho que checar também esse valor de alfa para a interface entre os dois septos. Então, para isso eu tomo a altura dele, que é a subtração, né, entre as duas alturas. Então, eu vou tomar o H2 menos o H1, isso vai me dar a altura da membrana sobre essa parede fina que faz a divisão entre os dois septos. Isso, né, eu divido pela espessura que é 0,3, então isso aí eu descubro que o meu alfa para esta parede fina aqui, ele vale 1,74 P sobre K. Então, às vezes, você pode estar se perguntando, mas por que você tem que calcular esse alfa 2 aqui, ó, na interface, já que ali a altura da parede ela vai ser sempre menor, né? Porque a altura dos septos ali, né, das membranas que compõem os septos, a altura vai ser sempre menor, porque eu estou sempre tratando da subtração entre as alturas das membranas que estão sobre os septos, né?
Mas o que acontece é que a espessura da parede fina ali ela é menor. Então, tudo bem que você tenha uma altura menor, mas como você tem uma espessura menor, nós precisamos fazer essa verificação, porque eventualmente o alfa máximo pode acontecer numa parede fina interna. Tá? Então, com base nesses 3 alfas calculados, a gente percebe que o alfa maior é o alfa 2, então a tensão de cisalhamento máxima vai acontecer nesta parede fina curva que está aqui. Então, para isso, basta que a gente multiplique né, o valor do momento de torção máximo pelo seu alfa máximo, tá? Que nesse caso é o alfa 2, e com isso aqui eu divido por 2 vezes o volume que nós calculamos anteriormente. Então, eu vou multiplicar por 2 vezes 10.608,844 P sobre K, e este carinha aqui, ó, como eu calculei ele em centímetros cúbicos, né, então eu vou multiplicar aqui por um 10 a menos 6 para transformar esse volume de centímetro cúbico para metro cúbico, de tal maneira que a minha tensão de cisalhamento seja determinada em termos de kN dividido por metro quadrado, uma vez que o meu momento de torção está definido em termos de kN vezes metro. Então, para ficar com unidades compatíveis, né? Então, transforma o volume para metros cúbicos. Tá? O alfa, tá? Eu não comentei isso aqui, mas está implícito, né? O alfa ele envolve aqui ó, a divisão entre duas grandezas que são definidas em comprimento. Então, a altura é centímetro e a espessura também é centímetro. Então, esse cara aqui ele é adimensional. Tá bom? Então, fazendo essa continha, a gente descobre que a tensão de cisalhamento máximo é 1.257,25 kN por metro quadrado. Para a gente concluir a questão 1, basta que a gente calcule né, ó, qual deve ser a intensidade do momento de torção T aplicado na extremidade livre do eixo para que o giro na extremidade livre seja igual a 0,01745 radianos. Então, para isso, a gente utiliza a equação do giro, que nós também determinamos nas aulas teóricas, que envolve essa integral no comprimento do momento de torção IT vezes G. Isso aqui integrado no comprimento do eixo. Isso aqui vai me dar o giro relativo né, entre as partes envolvidas neste domínio de integração, né, neste area aqui. Como eu sei né, que a extremidade esquerda está engastada, ou seja, o giro aqui ele é zero, né, então todo esse giro relativo que eu vou obter aqui, ó, integrando de 0 até L, vai ser o próprio giro aqui ó, na extremidade livre. Tá bom? Então, ó, nesse caso, como eu sei que o momento polar de inércia IT e o G são constantes ao longo do comprimento do eixo, eu posso tirar esses 2 caras para fora da integral. O momento de torção ele também é constante né, ao longo do comprimento do eixo, igual a T, inclusive. Né? Então, se essas 3 variáveis aqui elas podem sair para fora da integral, então eu fico com uma integral de dx que resulta o próprio comprimento da barra. Tá bom? Então, para isso, ó, basta que eu iguale né, esse produto de T, que é o momento de torção, vezes o comprimento, que é 2, dividido pelo IT vezes o G, onde eu estou transformando aqui o meu IT, que é o momento polar de inércia, de centímetros a quarta para metro a quarta, para ficar com unidade compatível. E o G, que é o módulo de elasticidade transversal, que é 200 gigapascal, eu também estou transformando ele aqui para kilonewtons por metro quadrado para que fique com unidade compatível ao momento de torção. Bom? Então, fazendo as contas, a gente descobre que que o giro na extremidade livre seja 0,01745, o momento de torção concentrado atuante tem que ser 740,5 kN vezes metro. Então, com isso, a gente consegue concluir a solução do exercício 1. O exercício 2, que também compôs essa prova, possui o seguinte enunciado. A estrutura apresentada na figura abaixo é composta pela junção de 2 eixos com diferentes seções transversais. De A até B, tem-se um eixo de seção transversal vazada de septo único, já de B até C, tem-se um perfil aberto de paredes finas. Sabe-se que a estrutura é engastada em seus 2 extremos, sendo solicitada por um momento de torção uniformemente distribuído. As dimensões das seções transversais estão apresentadas em centímetro. Então, considere que G, que é o módulo de elasticidade transversal, seja igual a 400 gigapascal, T1, 1 centímetro e T2, 0,5 centímetros. Assim, para essa estrutura, determine as reações de apoio e também o seu diagrama de momento de torção e depois as intensidades das tensões de cisalhamento máximas atuantes. Então, esse problema ele é um problema estaticamente indeterminado pelo fato do eixo estar engastado em seus 2 extremos.
Então, o processo de solução, nesse caso, envolve, né, a utilização do método das forças para que eu consiga, através da compatibilidade de giros em um dos extremos, encontrar a reação de apoio estaticamente indeterminada. Uma vez determinada essa reação, eu consigo, por um equilíbrio simples, determinar a intensidade da reação do outro apoio. Com isso, sabendo, né, das relações diferenciais que eu tenho em um momento de torção uniformemente distribuído, como esse de 8 kN vezes metro por metro, então eu sei que o momento de torção ele vai variar linearmente ao longo do comprimento do eixo. Então, para isso, basta que eu conecte, né, por meio de uma reta, os momentos de torção encontrados nos extremos do eixo. Uma vez determinado, né, o diagrama de momento de torção, a gente consegue identificar em quais pontos estão atuando os momentos de torção máximos e, com isso, a gente consegue, né, calcular a tensão de cisalhamento nestas seções transversais mais solicitadas. O ponto-chave desse exercício é que ele envolve duas seções transversais diferentes. Então, para a gente calcular tanto a tensão de cisalhamento quanto os giros relativos aqui, ó, dos sub-eixos envolvidos, né, a gente vai ter que utilizar equações diferentes. Né? No primeiro caso da seção AA, que vai do ponto A até o ponto B, nós temos uma seção, né, de septo único, enquanto que no trecho BC, que é essa seção BB, nós temos um perfil aberto de paredes finas. Então, o problema ele é bem fácil de se resolver, né? O método das forças envolve compatibilidade de giros, né? Uma vez determinadas, né, as reações por compatibilidade, traçar o diagrama e depois identificar as seções transversais mais solicitadas e calcular a tensão. Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a calcular propriamente, dizendo, né, os giros, vamos calcular algumas propriedades geométricas da seção transversal que nos serão muito úteis ali na frente. Particularmente para a seção AA, a gente vai calcular a área média dela. Então, como as dimensões fornecidas já são as dimensões médias, então a área média vai ser 20 vezes 30, que nos dá aqui os 600 centímetros quadrados. E temos que calcular também essa integral perimétrica de 1 sobre t vezes ds. Nesse caso, ó, todas as espessuras, né, das paredes finas que compõem essa seção transversal que atua aí, ó, no sub-eixo AB, essas espessuras são constantes, iguais a T1, que vale 1 centímetro. Então, nesse caso, o T ele é constante, sai para fora da integral, e eu fico com uma integral de ds, que é uma integral do perímetro da seção transversal. Então, para isso, eu vou ter aqui, ó, 1 dividido por 1, que é a espessura, uma vez que a espessura vale 1 centímetro, né? Vezes o perímetro da seção transversal, que eu tenho aqui, ó, 30 mais 20 mais 30 mais 20, tá? Que são os valores que estão aqui contidos aqui. Então, fazendo a continha, essa integral perimétrica dá 100. Esse cara ele é adimensional porque eu estou dividindo aqui, ó, meu ds, que é o perímetro da seção transversal, eu estou dividindo por uma outra grandeza que também envolve uma unidade de comprimento, que é a espessura. Então, eu tenho aqui o centímetro dividido por centímetro, que esse cara é um número puro, ele é uma variável sem unidades. Bem? Já para o sub-eixo BC, que é definido aqui pela seção transversal BB, o nosso momento de inércia torção é dado por 1/3 dessa integral também no perímetro da seção transversal de t ao cubo vezes o d gama. Tá? Então, como a gente já viu também nas aulas teóricas, onde a gente aproxima, né, sobre as paredes finas da seção transversal uma membrana, né, de geometria definida por uma aproximação quadrática. Com isso a gente consegue calcular, né, o volume contido sobre a membrana, uma vez que ela possui uma geometria pré-definida que é parabólica. Então, por isso que no caso dos perfis abertos, nós temos uma formulinha fechada para calcular o momento polar de inércia, mas o que está aqui atrás é a analogia de membrana também. Tá bom? Então, nesse caso, ó, perceba que na seção transversal BB nós temos duas espessuras. Então, nos flanges aqui, ó, a espessura é T2 e na alma a espessura é T1. Então, nós temos aqui, ó, 1/3, né, que multiplica a espessura da alma, que é 1 ao cubo, vezes o seu comprimento, que é 30, mais 0,5 ao cubo, que multiplica os comprimentos, que é 20 e 20. Bem, então, fazendo essa continha, a gente descobre que o IT é 11,667 centímetros a quarta.
Ok? Então isso aqui é simples de se fazer, ó, pelo fato de embora as espessuras terem valores diferentes para as paredes finas que compõem a seção transversal, mas dentro de cada parede fina, né, a espessura ela é constante. Então, assim, dentro do flange como um todo, a espessura é a mesma. Na alma, a espessura é a mesma. Eu posso quebrar essa integral aqui, ó, numa integral em cada um dos subcomponentes. Eu deveria integrar mesmo, né? Ó, no caso aí dessa espessura, ela possui uma variação contínua ao longo do comprimento do elemento de parede fina. Então aí eu deveria expressar a variação do T, né? A variação da espessura em função do comprimento do elemento de parede fina. Tá? E daí isso aí daria uma função que a gente integraria e tudo mais. Mas, como eu disse em sala de aula, né? Embora academicamente, teoricamente isso seja possível, do ponto de vista prático, isso não faz nenhum sentido, né? Por quê? Né? Porque a maior tensão, nesse caso, vai estar atuando no ponto de maior espessura. Então, para que você vai propor, né, um eixo que possua uma seção transversal cujas paredes finas variem continuamente ao longo do comprimento da parede, se a gente já sabe que a tensão maior vai estar na maior parede. Bem? Então, uma seção como essa que a gente sugeriu aqui no exercício é uma seção transversal que faz sentido pelo fato das espessuras serem constantes por parede. Tá bom? Então, ótimo. Então, uma vez calculadas essas propriedades aqui, ó, geométricas da seção transversal, podemos passar para a solução via método das forças. Então, eu optei na minha solução aqui, ó, em remover o apoio da direita, tá? E depois eu vou impor a compatibilidade de giros também nessa extremidade direita do eixo. Então, com isso, né, a minha estrutura isostática equivalente ela vai ser essa que está ilustrada aqui na figurinha, na qual nós temos um engaste do lado esquerdo, uma solicitação uniforme de 8 kN vezes metro por metro, e isso atuando ao longo de todo o eixo. Então, fazendo, né, como nesse caso a estrutura ela é isostática, pelo fato de eu ter removido a vinculação do ponto C, vai surgir aqui uma reação de apoio no engaste, certo? E aí eu obtenho a intensidade dessa reação de apoio fazendo, né, o equilíbrio de momentos. Então, como esse cara aqui de 8 kN vezes metro por metro, ele é uniformemente distribuído, para eu encontrar, né, o momento de torção equivalente associado a essa ação distribuída, basta que eu multiplique, né, a intensidade do carregamento vezes o seu comprimento. Então, 3 vezes 8, 24. Então, eu sei que o momento reativo, né, ali na extremidade esquerda, ele é de 24 kN vezes metro. Como eu sei também que na extremidade livre aqui, ó, no ponto C, o momento é zero, e que, né, por conta do momento de torção distribuído no eixo ser constante, então isso vai fazer com que o esforço solicitante possua uma variação linear. Isso aí eu consigo concluir pelas relações diferenciais, né, que associam o carregamento atuante e o seu esforço solicitante. Então eu sei, né, que o diagrama de momento de torção nesse caso vai ser 24 na extremidade esquerda e positivo pelo fato do momento de torção aqui, ó, no ponto A, o vetor dele está saindo do plano da seção transversal, 0 na extremidade C, e ali, então, quer dizer, esse cara é uma reta, né, essa variação linear. A equação que governa essa reta é 24 menos 8x, de tal maneira que quando x vale 0, aqui, né, ó, então o momento vale 24, quando x vale 3, o momento vale 0. Então temos aí a equação que governa a variação do esforço solicitante ao longo do comprimento do eixo. O que me interessa, né, para essa estrutura com este diagrama de momento de torção é determinar o giro na extremidade C. Então, para isso eu preciso calcular o giro relativo de A até B mais o giro relativo de B até C. Só que aí que vem o legal do exercício, né? De A até B eu tenho um eixo com uma geometria de seção transversal característica, enquanto que no eixo BC eu tenho uma outra seção transversal. Então, para isso a gente vai ter que utilizar equações diferentes, né, para calcular o giro relativo entre as duas porções do eixo como um todo. Então, no ponto C aqui, ó, que eu estou chamando também de giro do problema zero, né, basta que eu calcule o giro relativo de A até B, daqui até aqui, mais o giro relativo de B até C, daqui até aqui. Fácil. Então, de A até B, como eu tenho um perfil, né, de septo único, o giro ele é dado, né, pela integral no comprimento do momento de torção 4 vezes a área média ao quadrado vezes o G, multiplica essa integral perimétrica de 1 sobre T ds, esse cara todo eu integro no comprimento. Já no trecho BC, como se trata de um perfil aberto de paredes finas, então o giro relativo é dado pela integral no comprimento do momento de torção IT vezes G dl. Então aí é só substituir
os valores, né? Então eu vou ter uma integral de 0 até 2, assumindo que a minha origem esteja aqui ó, na extremidade esquerda, do momento de torção 24 menos 8x, dividido por 4 vezes a minha área média, que é os 600 centímetros quadrados, e aqui eu estou colocando 10 a menos 4 para transformar para metro quadrado, para que tudo fique com unidade compatível, né? Vezes o G, que é 400 gigapascal, então eu coloco um 10 a sexta aqui, para transformar o gigapascal para quilonewtons por metro quadrado, né, para que fique com unidades compatíveis também, vezes o 100, que é a integral perimétrica de 1 sobre t ds, mais, né, o giro relativo na outra porção do eixo. Então eu vou ter uma integralzinha aqui ó, de 2 até 3, tá? Então isso aqui é importante eu colocar esses limites adequadamente, por quê? Porque a minha função aqui ó, de 24 menos 8x, ela está definida de 0 até 3. Tá? Eu poderia integrar aqui também de 0 até 1, mas para fazer essa integral de 0 até 1, eu preciso modificar, né, aqui, ó, a intensidade ou a função que descreve o momento de torção, colocando o zero aqui no ponto B. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente colocar adequadamente aqui os limites de 2 até 3, uma vez que essa função que descreve o esforço solicitante, ela foi definida, né, considerando que a minha origem fosse no ponto A, ou seja, meu zero está aqui, tá, no ponto A e não no ponto B. Com isso, a gente divide, né, pelo IT, que a gente calculou aqui anteriormente, que é 11,667 centímetros a quarta. Eu estou colocando um 10 a menos 8 aqui, para transformar de centímetro a quarta para metro a quarta, vezes o G, né, que também tem um 10 a sexta para eu transformar de gigapascal para quilonewtons por metro quadrado, para ficar em unidades compatíveis. Então, integrando esses dois caras, aí tem uma coisa legal de chamar a atenção de vocês, que o giro, no primeiro pedaço, embora ele seja maior, ele tem o dobro de comprimento do que a porção complementar do eixo, né? Ou seja, de A até B eu tenho 2 metros, de B até C eu tenho 1 metro, mas o giro relativo de A até B, embora, né, como eu comentei, esse pedaço do eixo ele tem um comprimento maior, o giro relativo dele é 5,555 10 a menos 4. Tá? Já o giro relativo no trecho BC, ele é 8,571 10 a menos 2. Então, está vendo a ordem de grandeza dos giros relativos envolvidos? Tá? Então, embora de B até C o comprimento do eixo seja bem menor, seja metade, né, do que de A até B, mas a inércia, a torção do perfil aberto de parede fina, ele é muito menor se comparado, né, com a inércia do perfil fechado. Então, isso faz com que o giro seja maior. Tá? Então, essa era uma das coisas que eu quis também, né? Vocês percebessem durante a solução, ou seja, dizer que o perfil aberto ele tem uma inércia, a torção que é muito menor, se comparado com as demais seções transversais que nós já estudamos. Então, o giro do problema zero, então ele vai dar, né, somando essas duas contribuições, dá 8,627 10 a menos 2 radianos, tá? Positivo pelo fato, né, do giro da seção transversal acontecer no sentido anti-horário. Devemos resolver agora, né, o problema 1, onde a gente incorpora no problema a influência da reação de apoio associada à vinculação removida. Então, para eu obter essa estrutura isostática equivalente, eu removi a vinculação do ponto C. Ótimo. Então, vamos incluir agora no problema a influência dessa reação de apoio removida, para que em seguida eu possa compatibilizar os giros, né? Dizer que no ponto C, onde de fato eu tenho um engaste, o giro associado aos carregamentos mais o giro mobilizado pela reação de apoio, naquele pontinho C, a superposição desses dois giros ele é nulo, tá? Porque ali é o engaste. Então, no fundo, eu vou calcular na sequência a intensidade do momento que eu aplico ali no ponto C para que o giro naquele ponto seja nulo. Então, a estrutura que eu vou resolver no problema 1, ele vai envolver a estrutura isostática equivalente, só que aí a minha ação externa atuante é o T. É o T que na extremidade livre, né? Por quê? Porque foi aqui que no ponto C que eu removi vinculação. Então, nesse caso, se eu fizer o equilíbrio simples, eu vou ter uma reação de apoio aqui no ponto A, que por equilíbrio de momentos, né, somatória de momentos de torção igual a zero, esse momento no ponto A tem que ser igual ao T. Então, isso faz, né, com que um diagrama de momento de torção seja constante, positivo, né, uma vez que os momentos de torção atuantes nas extremidades do eixo, né, os vetores dos momentos de torção saem do plano da seção. Então, isso aqui vai ser positivo. Tá? E, claro, né, constante porque eu não tenho nenhuma ação distribuída ao longo do comprimento do eixo. Então, o esforço solicitante ele é constante. E aí, qual que é o objetivo
do problema 1? É o mesmo o objetivo do problema 0, que é calcular o giro no ponto onde nós removemos a vinculação. Então, o giro do ponto C, nesse caso, né, do problema 1, ele vai ser o giro do problema 1, que vai ser igual ao giro relativo entre as partes A e B, mais o giro relativo entre as partes B e C. Então, usando aquelas mesmas equações que nós tínhamos anteriormente, né, o meu giro 1 vai ser uma integral de 0 até 2 do esforço solicitante, que é T, dividido por 4 a área média ao quadrado vezes o G, vezes a integral perimétrica, isso aqui é dx, mais a integral de 2 até 3 de T, que multiplica, né, o IT, que é 11,667, 10 a menos 8 metros a quarta, vezes o 410 a sexta quilonewtons por metro quadrado, isso aqui é integrado no comprimento. Então, fazendo a continha aqui, de novo, né, ó, o giro do trecho BC, ele envolve, né, assim, ordens de grandeza maior que o giro no trecho AB, pelas razões que a gente já comentou anteriormente. Então, o giro do problema 1 ele vai ser 2,146 10 a menos 2 T, né, onde T envolve o momento de torção aplicado na extremidade livre, né, que no fundo representa para a gente aqui a reação do apoio C. Esse cara, obviamente, radianos. Né? Então, para a gente fazer a compatibilidade, eu vou somar, né, o giro que eu obtive no problema 0, que é o giro no ponto C associado aos carregamentos externos atuantes, mais o giro do problema 1, que envolve os giros associados à reação de apoio removida para eu obter a estrutura isostática equivalente. Né? Então, eu sei que no ponto C, pelo fato de eu ter um engaste aqui, ó, então eu sei que a superposição desses dois giros tem que dar 0. Então, eu tomo aqui, né, o giro do problema 0 mais o giro do problema 1 é igual a 0. Então, com isso, eu descubro quem que é o T, ou seja, qual é a reação de apoio, qual é o momento de torção que eu tenho que aplicar na extremidade C para que o giro no ponto C ele seja de fato nulo. Então, quando eu faço essa continha aí, eu descubro, né, que o T que eu devo aplicar ali na extremidade C, para que o giro no ponto C seja nulo, ele vale menos 4,02 kN vezes metro. E aí você fala para mim, mas puxa, deu negativo, e agora? Não tem problema. Tá? O fato de ter dado negativo só indica para mim que o sentido que eu arbitrei para o T no problema 1 não é o sentido correto do problema. Então, o sentido dele é o oposto. Então, como no problema 1 eu havia assumido, né, que o vetor momento estava saindo do plano da seção, ou seja, no momento T positivo, e na verdade o que acontece é ao contrário, né? Então é só eu inverter o sentido do momento que está atuando lá na extremidade livre. Então, na verdade, o que acontece é que o T, esse 4,02 na extremidade livre, ele tem o sentido aqui de entrar no plano da seção transversal. Tá bom? Então, como eu sei que ao longo do eixo, né, o carregamento externo atuante ele é de 8 kN vezes metro por metro, ele é um momento de torção uniformemente distribuído. Então, para eu fazer o equilíbrio, né, aí agora eu consigo, né? Fazendo o equilíbrio, eu consigo descobrir quem que é a reação de apoio na extremidade A. Então, eu faço somatória de momentos de torção igual a 0, então eu vou ter menos T vezes A, TA, mais 3 vezes 8, menos 402, então descubro que o momento de torção ali, ó, o TA, ele é 19,98 kN vezes metro. Tá? Se ele resultou positivo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei para ele aqui no equilíbrio, de fato, é o sentido correto de atuação. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, como a gente já discutiu anteriormente pela relação diferencial, o momento de torção ele varia linearmente ao longo do domínio do eixo. Tá? Então, se varia linearmente, basta que eu conecte, né, por meio de uma reta os valores dos momentos de torção atuantes na extremidade do eixo. Então, eu sei que aqui o TA ele é um momento de torção positivo pelo fato, né, do vetor momento de torção estar saindo do plano da seção, né, pela convenção de sinais que nós tínhamos adotado anteriormente. Já na extremidade C, o momento de torção é negativo, né, pelo fato do vetor momento estar entrando no plano da seção transversal. Então, o nosso diagrama de momento de torção é esse, ó, onde eu tenho no lado esquerdo positivo 19,98, no lado direito, né, ou no ponto C, o momento de torção negativo de 4,02. Então, isso aqui, com uma variação linear, com isso temos o diagrama de momento de torção atuante. Tá? Então, o que a gente consegue verificar aqui, ó, nesse diagrama de momento de torção, é que para o eixo, o subeixo AB, o momento de torção máximo atuante é este aqui, ó, de 19,98. Já para o trecho BC, o momento de torção máximo atuante é de 4,02.
Então, sabendo, né, ó, que os momentos, os dois valores de momento, de valor máximo e mínimo, ou seja, de valor extremo, eles acontecem em seções transversais diferentes, então temos que calcular as tensões de cisalhamento para, né, essas duas seções transversais. Então, para a seção transversal de septo único, vou calcular a tensão de cisalhamento máximo considerando esse momento de 19,98. Já para a seção aberta de parede fina, vou calcular a tensão máxima considerando esse momento de 4,02. Então, com isso, ó, a gente sabe que no caso de perfis, né, de septo único, a tensão de cisalhamento é dada pelo momento de torção sobre 2 vezes a espessura área média. Nesse caso, né, para o trecho AB, onde eu observo que a geometria do eixo, a geometria da seção transversal do eixo, né, é dado pelo perfil aqui, ó, de septo único, então eu vou calcular a tensão como sendo uma razão entre os 19,98, 2 vezes a espessura mínima da parede fina que compõe o perfil, que nesse caso todo mundo tem a mesma espessura, né? Todo mundo tem T1, então todo mundo tem 1 centímetro de espessura, vezes a área média, que é os 600 centímetros quadrados. Fazendo a conta, a gente descobre que no trecho AB, a tensão de cesariamento máximo é 16.650 kN por metro quadrado. Já no trecho BC, a tensão de cesariamento máximo é dada pelo momento de torção dividido pelo momento polar de inércia vezes a espessura máxima. Né? Então, nesse caso aqui, a espessura máxima, a tensão de cesariamento acontece na espessura máxima porque é na espessura máxima que nós temos a maior altura da membrana. Tá? Lembre-se que, no caso do perfil aberto de parede fina, a gente assumiu uma configuração pré-definida para a geometria da membrana. Então, quem tem a maior espessura também vai ter a maior altura deslocada de membrana. Tá bom? Então, nesse caso, né, ó, no trecho BC, o maior momento de torção atuante é os 4,02, pelo diagrama de esforço solicitante, que a gente divide, né, pelo momento polar de inércia que a gente calculou anteriormente, que é o 11,66710 a menos 8, vezes a maior espessura. Então, T1 vale 1 centímetro e o T2 vale 0,5 centímetro, então a maior espessura é 1 centímetro. Fazendo a conta, a gente descobre, né, ó, que a tensão de cisalhamento no perfil aberto de parede fina é 344.561,59 kN por metro quadrado. Então, eu chamo a atenção de vocês ó, que, embora o momento de torção atuante no trecho BC seja muito menor, né, do que o momento de torção máximo atuante no trecho AB, pelo fato da rigidez, né, da inércia que o perfil de paredes finas aberto possui, então a tensão lá ela é muito maior. Então, tenham cuidado na hora de tratar, né, torção em perfis abertos de paredes finas, porque a inércia desses tipos de perfis é muito baixa. Então, isso aí acaba gerando tensões muito elevadas. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo os projetos, né, da vida profissional de vocês. Então, a prova ela foi composta por essas duas questões simples, onde nós tínhamos como objetivo praticar os conceitos que a gente discutiu durante o curso, né, durante as aulas teóricas. Ela é basicamente prática dos conceitos, né? Não tem nada de grandes novidades nesses dois exercícios. Tá? Envolveu determinação de deslocamento e determinação de tensão para eixos cujas seções transversais tinham diferentes geometrias. Então, a prova estava simples e tinha, né, na verdade, como objetivo demonstrar que o aluno tem maturidade dos conceitos na cabeça. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço.